A doença de Parkinson, ou mal de Parkinson, descrita pela primeira vez por James Parkinson em 1817. O nome Parkinson apenas foi sugerido para nomear a doença pelo grande neurologista francês Jean-Martin Charcot, como homenagem a James Parkinson. A doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo somente para a doença de Alzheimer. Seus principais sintomas são o tremor de repouso, a diminuição da movimentação espontânea, alterações na postura e na marcha e rigidez da musculatura. O diagnóstico da doença de Parkinson deve ser feita por um neurologista. Na maioria dos casos, o diagnóstico é clínico, sem necessidade de realização de muitos exames. Mas em alguns casos, testes complementares são necessários, como a ressonância magnética, exames de medicina nuclear. Qualquer pessoa pode desenvolver o Parkinson. Os sintomas da doença resultam a morte de neurônios produtores de uma substância chamada dopamina. Esses neurônios são específicos na parte compacta da substância negra e são produtores da dopamina. Os sintomas começam a aparecer quando há uma perda de 70% desses neurônios. Não se sabe ao certo o que leva à morte destas células, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos e do ambiente de cada indivíduo possam contribuir para o desenvolvimento da doença. O tratamento da doença de Parkinson é feito pelo uso de medicamentos, como o levodopa. E apesar da doença não ter cura e ser uma doença progressiva, o controle dos sintomas é possível, através do uso de diversas medicações e, em alguns casos, a cirurgia. Além dos medicamentos, a realização de terapias funcionais também melhoram a qualidade de vida dos pacientes, como fisioterapias, acompanhamentos psicológicos e fonoaudiologia, já que esses pacientes têm a perda das suas funções motoras e prejudicam em sua fala e deglutição. É importante manter o paciente funcional, ou seja, torná-lo independente, socialmente participativo, para que ele viva com qualidade e dignidade. Ter uma boa alimentação baseada em uma dieta rica e balanceada, com alimentos variados, incluindo frutas e vegetais, porções pequenas e equilibradas em relação aos grupos de alimentos. Importante ressaltar que o consumo de proteína junto ao levodopa pode ter um efeito negativo, porque a absorção da medicação é prejudicada. Isso ocorre porque as duas substâncias competem entre si para serem quebradas e assimiladas no organismo, fazendo com que o paciente pense que o remédio não está mais fazendo efeito. Ter horários regulares para alimentação. Como falei sobre o consumo de proteína, o ideal seria distribuir o consumo ao longo do dia e não concentrar em apenas uma refeição, ou tomar a medicação cerca de 1 hora antes da refeição. Outro ponto também é ingerir pelo menos 2 litros de água por dia. Bom, a partir de um certo estágio da doença de Parkinson, o cuidador passa a ser presente em muitas atividades, e então o apoio dos familiares e a compreensão do cuidador é fundamental. Não se trata apenas de uma companhia ou de alguém para administrar a medicação. É preciso incentivar nos exercícios de reabilitação motora e não motora, acompanhar nos atendimentos médicos e nos exames de laboratório, ajudar a manter uma regularidade nos exercícios físicos. Importante frisar também que quando o cuidador é alguém da família e não um profissional da área da saúde, se sentir sobrecarregado, frustrado e muitas vezes impaciente, irritado e triste é normal, mas no turbilhão de demandas e emoções, muitos cuidadores se esquecem de cuidar de si e de se proteger do desgaste.